E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aí para comentar o jogo entre São Paulo e Avaí. Um jogo aí bem complicado de se assistir, né? Pelo fato de que a gente vê que mesmo a mudança de técnico sendo feita, o problema do São Paulo é outro, né? Não é o técnico, o problema do São Paulo é muito pior, que não consegue acertar os fundamentos básicos do futebol. Esse foi o grande problema do jogo contra o Avaí, que é o lanterna da competição, atuando com um jogador a menos desde o início da partida praticamente. Deixa eu ver se aqui tem informação. O Brenner foi expulso aos 23 minutos do primeiro tempo, que acabou obrigando o São Paulo a fazer uma mexida aí, tirando o Bruno Alves e colocando o tirando o Bruno Alves aí, fazendo a primeira mexida. E a gente viu que o problema do São Paulo é muito maior do que isso, de certa forma, né? Que o São Paulo tem um grande problema. A gente vê esse problema no São Paulo, mas parece que são poucos que conseguem enxergar dessa forma. O jogo em si, o São Paulo criou bastante oportunidades. Agora, obedecendo mais a mexida do Wagner Mancini, né, que colocou o time para trabalhar a bola mais, para jogar com a bola dos lados, né, a chegar em profundidade pelas laterais. Chegou muitas vezes assim contra o Avaí, criou várias oportunidades, mas, né, na hora de empurrar a bola para frente, aí tinha um grande problema, tanto que teve um lance bizonho do Pato, né, na partida, que, olha, foi decepcionante ver que uma das contratações mais caras do São Paulo, que é um jogador de qualidade, né, colocando assim, e perdeu um gol daqueles, sem goleiro, sem ninguém, só ele, e o gol só empurrar para o fundo das redes, e ainda pegou de tornozelo na bola, de frente pro gol, podia até dar um biquinho na bola, acertou o tornozelo e a bola foi para fora, né? É meio preocupante aí ver o que acaba rendendo ali nesse time do São Paulo, né? Esse é o grande problema, porque São Paulo começou no 4-1-4-1 com o Daniel Alves ali de lateral direito, né? Não sei aí se logo logo terá alguma polêmica envolvendo Daniel Alves e a lateral direita, né? Mas a Daniel Alves começou de lateral direito sem improvisação, colocando ali a única forma ali foi que ele trouxe de volta alguns jogadores, como é o caso do Vitor Bueno e o Lisiero no meio de campo do São Paulo. O Tietchan ali mais próximo ali do meio, mais centralizado ali para jogar como segundo volante e descendo um pouco mais, com o Luan de primeiro volante. A linha defensiva, Daniel Alves, o Bruno Alves, o Arboleda e o Léo, Reinaldo que estava suspenso, o Anthony aberto de um lado e o Alexandre Pato de centroavante. A gente viu que o Alexandre Pato centroavante não dá para jogar. Alexandre Pato centroavante não dá para jogar. Alexandre Pato aberto também não dá para jogar. Então aí o Alexandre Pato aí vai perdendo cada vez mais a sua credibilidade no time do São Paulo, que não conseguiu ajudar ofensivamente e também não consegue ajudar defensivamente, como foi o caso aí do jogo em que teve de trocar de posição com o Pablo, que acabou aí rendendo a nova lesão do Pablo, ali porque o Pato não aguentava acompanhar na marcação e acabou estourando o Pablo aí, que acabara de voltar de uma lesão e já está em outra. O time do São Paulo criou, não vamos dizer que não criou. O estilo de jogo do Wagner Mancini mostra isso, que tem tem um time muito bem postado, tem um time que consegue criar com facilidade, tá? O meio de campo do São Paulo é outro nível, vamos colocar assim, porque de fato foi, né? O time do São Paulo jogou de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente via jogando com o técnico Cuca, né? Que o Cuca não conseguia ali fazer esse time jogar. O Fernando Diniz já conseguiu, mesmo com menos tempo do que o mesmo
mesmo com o que, um mês de trabalho, comparado ao técnico Cuca, que está desde o início do Paulista, e conseguiu fazer muito mais com o time do que o técnico Cuca. Porém, né, se a gente for analisar, o que o técnico Fernando Diniz está fazendo é aquilo que lá no início do Paulista foi muito criticado. E pelo fato de que os jogadores não colocaram essa qualidade em campo e o técnico Jardine acabou sendo mandado embora do time do São Paulo justamente por causa disso, porque a, o time não entendia a sua forma de jogar e perdia muitas oportunidades do jeito que ele queria fazer o time jogar. Tá certo que eu usava algumas peças, mas eram os medalhões da época, o mesmo que o Cuca fazia quando estava no São Paulo. Porém, o Fernando Diniz entrou e aparentemente os medalhões perderam as suas forças, né? Daniel Alves bateu de frente com o Cuca quando o colocou na lateral direita. O Fernando Diniz subitamente chegou e o lateral direito Daniel Alves abaixou o rabinho ali, colocou o rabo entre as pernas e veio atuando na lateral direita. Será que a autonomia que esses jogadores tinham mudou? Ou será que o Cuca não tinha uma força tão grande aí no elenco do São Paulo, né? Então tem que se analisar isso porque mudou a forma como os jogadores veem o técnico. E por isso que o trabalho do Fernando Diniz vem dando resultados, mesmo que poucos, né? Mais na bola trabalhada, o São Paulo trabalha muito mais a bola, mas ofensivamente ainda tem aquele, falta o centroavante, falta o cara para empurrar para as redes, que é o Pablo, mas infelizmente aí o Pablo vem sofrendo com muitas, mas muitas lesões, que acaba aí resultando nessa grande perda. E uma das mexidas que surpreendeu muito na partida foi o fato de que o São Paulo perdeu o zagueiro, que na entrada imprudente do Brenner, que até na transmissão foi entendido que um cartão amarelo seria o suficiente para o lance do Brenner, porque foi uma jogada imprudente, ele acabou indo um pouco mais alto com o pé e acertou o jogador do São Paulo na dividida da bola. O árbitro entendeu que foi um lance muito mais forte do que deveria ser. Não sei se por causa da câmera em slow motion, né? Porque foi um lance que normalmente se dá cartão amarelo. Não é um lance que normalmente você vê o árbitro dando vermelho direto. Não foi um carrinho, não foi foi mais uma tentativa de dividir do jogador. Ele acabou acertando o tornozelo do jogador de São Paulo. O árbitro foi analisar o VAR, viu o lance e expulsou o Brenner. Porém, na consequência do lance, pode-se colocar assim que seja um lance mais grave, saiu o zagueiro Bruno Alves. Porém, na entrada do Bruno Alves, ao invés do São Paulo colocar um zagueiro, né? Porque a gente pega aqui o banco de reservas, a gente olha aqui, tem o Alce, que atuou muito bem quando atuou como zagueiro do São Paulo. Então aqui, de todos os jogadores que tem aqui, você tem o Alce, ou você poderia improvisar o Hudson na zaga ali, que o Hudson ele tem uma boa marcação aí, pelo menos em alguns jogos ele acabou ajudando defensivamente. Mas não, o técnico colocou o Igor Gomes no meio de campo e puxou o Tietchan para o primeiro volante, empurrou o Luan para a posição do Bruno Alves e ficou com Vizier e Tietchan ali de volantes para chegar mais à frente, e o Anthony, o Vitor Bueno e Igor Gomes ali para fazer essas triangulações e a bola chegar no Pato, e funcionou muito bem, né? Uma mexida que surpreendeu. O jogo estava ali 23 minutos, metade do primeiro tempo, não tinha nada decidido. O São Paulo não sofria defensivamente, então ele pensou para frente, tirou o zagueiro que acabou se machucando e não substituiu por um zagueiro que poderia ter feito, e até mesmo depois, com o placar já aberto no segundo tempo, poderia voltar o zagueiro para a posição e colocar o Alce na zaga, tirando um outro jogador ali do meio. Mas não, ele manteve esse time até o final, um time para frente, que é uma das ousadias do Fernando Diniz, que é muito exaltada. Depois aí acabou aos 51 minutos, saindo o gol do Arboleda e uma bola parada, né? São Paulo criou
e não teve qualidade com a bola no chão para empurrar para as redes. E mais uma bola parada, gol de cabeça do Arboleda para dar a vitória para o São Paulo. Uma bola parada dando vitória para o São Paulo novamente. São Paulo com a bola no chão não consegue vencer os jogos. Com a bola aérea consegue criar suas chances de gol. Isso é uma coisa que vem sendo um grande problema do São Paulo, que tem jogadores com muita qualidade, como é o caso do Pato, como é o caso do Hernanes, entre outros jogadores, mas eles estão devendo bastante. E uma substituição no segundo tempo aí, que foi aquilo que eu falei já no vídeo anterior, que o Hernanes merecia um pouco de banco. Não porque ele não é um grande jogador, mas é um jogador que vem de lesão, não vem com ritmo, não vem muito legal na temporada. A gente sabe dos problemas que ele passou aí por causa da sua lesão. Não é um jogador muito de se machucar e a gente sabe que ele não tá dando migué, mas ele não vinha acrescentando em nada no São Paulo. Porém, ele foi pro banco, entrou no lugar do Lisieiro, manteve a qualidade no meio de campo do São Paulo ao lado do Igor Gomes. Então, essa dupla ali no meio rendeu muito em criação para o São Paulo também. Mas com o Hernanes mais inteiro. O Hernanes entrou para jogar 12 minutos, 15, 20 minutos, colocando assim, né? Jogar uns 20 minutos. E ele jogou mais inteiro, jogou mais com mais fôlego. Não é um jogador que com um certo tempo começou a se arrastar em campo. Ele está voltando a se atuar, não entrou em ritmo no início da temporada, vários problemas aí. O São Paulo participa fazendo uma pré-temporada muito cedo por causa da Florida Cup, entre outros problemas. E a gente sabe que esse foi o grande problema do São Paulo no início da temporada. E isso vai ajudar o Hernanes a entrar no ritmo pro ano que vem, porque esse ano já não tem mais o que fazer. Você pode pelo menos dar uma condição física ideal para ele terminar a temporada. Mas para pretensões do São Paulo, eu acho que você poupar esses jogadores, como é o caso do Pato também. Eu acho que o Pato também não é ele também merece aí não ser titular do São Paulo. Ele não acrescenta em tanto no ataque, atrapalha muito. A gente vê aí o Vitor Bueno, que era um dos criticados do São Paulo desde quando entrou, né, dificilmente teve uma sequência e veio apresentando bom futebol, vem se encontrando nesse meio de campo do São Paulo com mais cadência, com mais toque de bola. E é isso que é o ponto positivo para o São Paulo. E no próximo jogo a gente poderá ver novamente aí o Raniel ainda entrou no lugar do Pato no final do jogo, aí faltando 3 minutos para acabar mais os acréscimos. Então, 8 minutos aí para ele trabalhar, né, 8 a 9 minutos. E a gente viu que o São Paulo se encontrou no meio. O futebol que o São Paulo precisava, ele encontrou com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um dos seus trabalhos mais rápidos que ele conseguiu colocar em prática, né? A gente pega aí o Audax, que demorou um bom tempo para ter a confiança dos jogadores em sair tocando. Fluminense, quando foi pro Fluminense também demorou um pouco. E agora, no Atlético Paranaense também, ele também teve esse problema. Mas agora no São Paulo, em um mês aí de trabalho, ele conseguiu pôr em prática metade do seu trabalho. Metade do seu trabalho já está encaminhado. Então isso é um ponto positivo do Fernando Diniz com o trabalho no São Paulo. Os jogadores respeitam a hierarquia do treinador, tá? Ninguém se acha maior do que ninguém. A gente vê isso pelo fato de Daniel Alves ter abaixado a cabeça e atuado na lateral direita, porque o treinador tinha no banco de reservas não tinha tinha o Igor Vinícius, que entrou muito bem, só não tinha o Juan Fran, que ele está com problemas. Se eu não me engano, ele está suspenso ou é lesão, mas acho que é a lesão que ele sentiu. E a gente vê que tem essa diferença no São Paulo. Então é um problema aí que o São Paulo vem conseguindo resolver, que é o problema extracampo, o problema do jogador se achar maior do que a instituição. São Paulo vem conseguindo resolver, jogadores abaixar a cabeça porque o treinador pede e colocar em prática muito bem colocado em campo. Essa é a diferença.
E o meio de campo sem o Daniel Alves rendeu muito mais do que o meio de campo com o Daniel Alves. É uma alfinetada aí dos jogadores do São Paulo, mas a gente vê que o meio de campo sem o Daniel Alves ali rende muito mais do que com o Daniel Alves ali. Então talvez aí o que o Daniel Alves viu que ele poderia acrescentar, ele de fato não está acrescentando, porque a ausência dele ali rendeu muito mais do que ele ali, porque o técnico Fernando Diniz poderia simplesmente tirar um cara ali do meio, por exemplo, tirar o Lisieiro e colocar o Daniel Alves ali no meio e o Igor Vinícius na ponta, se de fato ele fosse uma das pessoas que agregasse alguma coisa ali, muito mais do que os jogadores que estão no São Paulo dessa posição, como é o caso do Tietchan, como é o caso do Lisieiro, como é o caso do Igor Vinícius, né? Como é o caso do Vitor Bueno, que vem apresentando um bom futebol. O Antony ainda está um pouco abaixo, mas desses nomes que estão ali, Antony, Tietchan, Lisieiro, Vitor Bueno, Igor Gomes, esses jogadores que vêm entrando no time, se eles não têm o futebol para jogar no meio de campo do São Paulo e eles são preteridos por um jogador improvisado de idade alta, né, como é o caso de Daniel Alves, então esse é o grande problema do São Paulo. Porém, o São Paulo aí para a próxima partida não poderá contar com Daniel Alves, que recebeu seu terceiro cartão amarelo, e o Luan também não, foi o polivalente Luan aí, também não atuará no jogo contra o Atlético Mineiro aí, Atlético Mineiro que venceu o Santos. Mas contará com o retorno do Reinaldo, que estava na torcida aí assistindo, no meio da torcida do São Paulo assistindo o jogo. Então terá o retorno do Reinaldo, talvez aí o retorno do Juan Fran, não se sabe se ele estará melhor, mas aí poderá ter de 2 a 3 desfalques fora os outros que já tem, porque o Bruno Alves aí, devido à entrada do Brenner, talvez aí possa render algo mais sério aí, será feitas as avaliações e até o momento não se tem uma resposta. Mas os números do jogo vão mostrar aqui uma grande soberania do São Paulo, né? De fato, foi soberano na partida de hoje. O time do Avaí não assustou o São Paulo na partida, assustou mais ou menos assim, tentando chegar no contra-ataque, mas não tinha qualidade ofensiva, assim como também o São Paulo não tinha uma qualidade tão ofensiva, né? O São Paulo criou algumas oportunidades, mas grande parte delas foram mandadas para fora. A gente vê aí de 22 chances, o São Paulo não acertou metade no gol. E perdeu chances de gol muito, mas muito claras. Né? Então esse é o problema do São Paulo. Perdeu muitas chances muito claras e chutes da entrada da área, a bola vai para cima do gol. Completamente não dá para entender o que o jogador do São Paulo tem, qual que é o problema que eles têm, porque a bola ali na entrada da área a bola ia para cima. Parece que eles não tinham pé para bater de chapa ou de peito de pé para a bola e não ganhar tanta altura, não ganhar tanta força para subir e sim direcionar a bola. Eles não conseguiam fazer isso. Posse de bola, o São Paulo com muito mais posse de bola. Isso que mostra um futebol colocado contra um time da zona de rebaixamento. Então o Avaí é o lanterna, não é à toa, não vem atuando tão bem. Então o São Paulo mostrou ser superior à equipe do Avaí. Faltas, 34 faltas na partida. Não foi tão faltoso, rendeu 4 cartões amarelos contra o São Paulo, tirando 2 aí do próximo jogo, e um cartão amarelo para a equipe do Avaí e um vermelho. Ou seja, o São Paulo foi muito mais, como posso dizer, foi muito mais... me fugiu a palavra agora. Mas o São Paulo fez mais faltas que mereciam cartão amarelo do que o Avaí, mesmo jogando com o jogador a mais. Então, e como é um time de zona de rebaixamento, com todo respeito ao Avaí, mas ele não vem implementando um bom jogo, um bom futebol aí no campeonato. Escanteios, 13 escanteios para o São Paulo contra nenhum do Avaí, nenhum, né? Dos 6 chutes a gol, nenhum deles rendeu uma bola desviada, nenhum deles rendeu uma bola espalmada que saísse para
linha de fundo. Todos eles foram chutes despretensiosos em sua grande maioria. Então, nem em um escanteio, ainda teve 2 impedimentos contra o São Paulo e um contra a equipe do Avaí. Aqui a gente pega a tabela, né? E vamos fazer uma análise simples aqui. Vou pegar aqui, só arrumar aqui para dar para ver. Vamos ver aqui se dá para ver aqui. Dá para ver. Aqui a gente tem um time do São Paulo entrando na zona de classificação para Libertadores, né? A chegada do Fernando Diniz deu um up no São Paulo. São Paulo entrou na vaga da Libertadores, ultrapassando o Corinthians na tabela. Mais ou menos fica aí o que eu falei no início do ano, né? Com o Corinthians sendo o pior dos paulistas, e o Corinthians ainda pode ficar fora da Libertadores, depende aí dos próximos jogos, já que o Corinthians enfrenta o Santos na próxima rodada e podendo ser ultrapassado por Inter, Grêmio, Bahia, né? São 3 times aí, Inter, Grêmio e Bahia. Mas o São Paulo aí entrou no G4 e se o Fernando Diniz continuar conseguindo manter o bom futebol do São Paulo, pode render grandes frutos. Porém, a gente viu que a qualidade do São Paulo ofensiva é uma lástima, né? Porque ofensivamente o São Paulo não consegue empurrar a bola para dentro com a facilidade que cria jogadas. O São Paulo cria. Ele criou inúmeras oportunidades, inúmeras. Ali só foram listadas 22 que foram chutes que chegaram próximo ali do gol. O São Paulo chegou em criações de jogada, porém na hora de empurrar para as redes falta aquele cara definidor, falta o centroavante. O gol que o Pato perdeu, eu tenho certeza que nem o Raniel, que é seu reserva, perderia. Isso colocando assim que o Raniel ainda é muito criticado no São Paulo, mas eu acho que nem ele perderia aquele gol ali, que é um grande problema. Eu acho que nem o Elinho perderia, que é um dos outros mais criticados ali. Então esse é um grande problema que o São Paulo tem de forma ofensiva. O Avaí nos últimos 5 jogos não venceu. Então o São Paulo já pegou um time que não vinha numa boa sequência e fez aquilo que todo mundo imaginava. O São Paulo fez uma sequência vencendo. Só o único problema do São Paulo foi no último jogo que perdeu para um outro time de zona de rebaixamento, que era o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro que mandou 2 vitórias vencendo o Corinthians também. São Paulo que tem como próximo jogo aí o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. Depois pega Palmeiras, a Chapecoense fora de casa. Em casa recebe o Fluminense e o Atlético Paranaense. Esses são jogos que já estão datados. 3 jogos no Morumbi dos próximos 5 e 2 fora. São Paulo vai ficar alternando, uma semana viaja, a outra não. Depois fará isso novamente, viajará uma semana inteira, que é o jogo contra o Santos e o Ceará. Depois intercala aí entre casa e fora os 4 últimos jogos do campeonato, que é contra Vasco em casa, Grêmio fora, Inter em casa e CSA fora. Uma sequência que será determinante para o São Paulo ali, principalmente nos confrontos diretos contra equipes que estão lá em cima na tabela, como é o caso do Palmeiras, caso do Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Internacional. Desses times, o Atlético Paranaense já está classificado na Libertadores, Palmeiras está à frente do São Paulo, Santos também está à frente do São Paulo, porém Grêmio ainda briga por vaga na Libertadores, se caso não ser campeão da Libertadores, em cima de ultrapassar o Flamengo e conseguir ser campeão da Libertadores, ainda vai brigar pela Libertadores. E tem o Internacional também dessa sequência, e ainda vem o CSA numa boa batida aí nesse final de campeonato, Vasco também numa crescente com o técnico Luxemburgo, Ceará também que vem tirando muitos pontos de muitos times aí, o Fluminense que também cresceu bastante com o Marcão aí, de interino, e a Chapecoense. De todos esses times é aquele confronto que não será tão complicado. O Chapecoense aí que vive uma vida difícil no Campeonato Brasileiro, né? Chapecoense que depois daquela tragédia acabou sentindo muito, né? E
é, é vice-lanterna da competição aí, infelizmente, né? Depois daquela tragédia acabou ocorrendo que a Chapecoense acabou não conseguindo engrenar um bom campeonato aí na sua sequência. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu agradeço bastante a atenção de todos vocês. Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do jogo ou dos comentários. Peço desculpas aí por ter saído muito tarde, mas como eu mencionei, ontem eu dei uma saída, então estou fazendo tudo hoje aí. Ainda estou com alguns problemas, algumas dores, mas aí nada de mais grave aí que não dê pra manter aí tudo certinho. Deixa o like no vídeo se você gostou e quer mais desse tipo de conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e veio por esse vídeo. Compartilhe com os amigos, conhecidos, vizinhos. Divulguem aí o vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam deixar sua posição aí também. Responderei a todos que colocarem nos comentários aí embaixo. Beleza? Então, deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Agradeço bastante a todos pela compreensão e pela atenção. Muito obrigado mesmo e até o próximo pós-jogo. Tchau, tchau.